estou de volta com o programa Entre Amigos hoje. Hoje eu estou assim, feliz da vida, porque nós estamos recebendo novamente a doutora Luciana Mancini Bari, da Saúde Mental do Hospital Santa Mônica. Ela é psiquiatra e também trouxe o seu colega, doutor Antônio Chaves Filho, psicólogo do Hospital Santa Mônica. Então, eu vou colocar eles na tela aqui, ó. Hoje vai ser demais o programa, hein, gente? Demais, demais, demais. Boa noite, doutor Antônio. Boa noite, Tatá. Tudo bem? Tudo ótimo. Doutor Antônio, um breve relato para a galera conhecer o doutor Antônio, saber a especialidade, como começou, né? Tá. O meu começo é meio inusitado, mas eu vou abrir para vocês. Eu sou psicólogo do Hospital Santa Mônica, eu sou especialista em psicopatologia e dependência química e sou mestrando em psicologia clínica. Mas a minha história começou por eu ser um dependente químico em recuperação. Passei por várias internações e consegui o sucesso da recuperação. Então, eu acho que o que subsidia toda a minha carreira profissional, na verdade, é a doença que eu tenho. Entendi. Doutora Luciana Mancini Bari, né? Boa Também noite, Tatá. psiquiatra do Hospital Santa Mônica, né? Fica à vontade. Boa noite, Tatá. Boa noite a todo mundo que está acompanhando aí o programa, né? Eu sou médica clínica, né? E eu falo que eu não escolhi a psiquiatria, eu falo que é a psiquiatria que me escolheu, né? Eu precisei, no hospital que eu trabalhava, dar uma força aí em psiquiatria quando o médico se retirou e acabei me apaixonando pela especialidade, né? Também conheço muitas pessoas, tenho amigos, familiares que têm doenças psiquiátricas e a gente vê a dificuldade, né, dessas pessoas de procurar o médico, pelo tabu que existe ainda com as doenças psiquiátricas, né? E comecei a me interessar, estudar a minha formação em psiquiatria pela Santa Casa de São Paulo, e hoje eu trabalho também no Hospital Santa Mônica, atendo vários pacientes lá, junto com o psicólogo Antônio, a gente faz uma parceria lá, tratando esses pacientes, e gosto muito, e estamos aqui hoje para conversar por um tema super importante, né? Com certeza, doutora. Olha, eu vou começar com o doutor Antônio, porque ele já chegou assim no ápice, né? No ápice do programa. Porque é muito legal, é muito bacana, né? A pessoa ter sido, né? Vítima dessa dependência química, né, doutor Antônio? Então, assim, vamos começar um pouquinho com a sua história, porque eu achei muito legal, né? Hoje totalmente recuperado e tudo mais. Mas como é que foi assim que o doutor chegou a esse ponto, né? Foi antes ou depois da sua formação acadêmica? Foi antes. Na verdade, a formação acadêmica veio de encontro a opinião que eu tinha na época, 20 anos atrás, que não existiam profissionais habilitados o suficiente para estar tratando dessa demanda. Se confunde muito a dependência química, que é uma doença biopsicossocial, com problemas morais, né? Parece que a pessoa tem um problema moral, não é entendido como um doente. E o próprio doente se sente fracassado ou inferiorizado moralmente dizendo. É difícil o entendimento da doença. Como começou, é meio complicado, Tatá, porque a dependência química, existem aí fatores biológicos, sociais e psicológicos, né? Ela antecede ao uso do químico. A dependência química, a droga, é como se fosse o último sintoma, na verdade. Ela vem desenvolvendo na infância, na adolescência, até que em algum momento ela aparece, né? E em mim foi bem na fase da adolescência, assim, que ficou mais evidente os problemas. Entendi. Mas, doutor, como o doutor conseguiu sair, né, dessa
dessa problemática, dessa dependência? Olha, Tata, para dependência química, o melhor remédio é informação, querendo ou não. Né? Existe um tripé da recuperação que consiste na medicação prescrita por psiquiatra, terapia e mudança no estilo de vida. Né? Mas para alcançar esse lugar, eu tive que passar por 8 internações, inclusive em hospital psiquiátrico do governo, sabe? Eu cheguei a uma situação de fundo de poço. Para conseguir a recuperação, o que foi importante foi o desejo de mudança. Né? E o meu desejo de mudança não veio simplesmente porque eu queria parar de usar droga. Eu não aguentava mais, era sofrer e viver internado. Foi aí que eu virei o jogo. Não aguentava mais internação. Entendi. Doutora, qual é o seu ponto de vista como psiquiatra, né? Como uma especialista na psiquiatria? Este caso do doutor, qual seria as Olha, suas considerações? é bem comum, né, acontecer o que o Antônio estava contando, né? Existem muitas substâncias, né, muitas delas lícitas, inclusive, né, como álcool, tabaco, né, medicações, e outras ilícitas, como cocaína, maconha, metanfetamina e outras drogas, né? Às vezes, na adolescência, por falta de informação, né, por achar que eu vou usar hoje para ficar mais alegre, para sair para uma balada, ou porque está triste, às vezes não está com outro sintoma, está triste, ou teve uma frustração, ou brigou com a namorada, ou tem uma situação mais difícil, né, domiciliar, e acaba usando como um alívio, né? O problema é que essa necessidade vai ser do uso para aliviar esses sintomas ou para ficar alegre, né, em algumas situações, vai sendo cada vez maior, cada vez essa pessoa vai precisar de uma quantidade maior para conseguir o mesmo efeito, e aí, às vezes, quando percebe que quer parar, já não consegue, porque criou já a dependência, né? E aí é muito difícil sair disso, mas tem como, né? Como o Antônio falou, esse tripé do tratamento é muito importante, né? Que é a terapia, a medicação, né? A mudança no estilo de vida. Às vezes essa pessoa precisa de uma ajuda, né? E aí, para isso que estamos nós, né? O hospital, para ajudar e dar esse pontapé inicial para essa pessoa começar a conhecer, né? Conhecer os efeitos da droga, os gatilhos, o que fez ela usar, tratar essas problemáticas para conseguir, a partir daí, tocar a sua vida sem a droga, né? Certo, mas no caso, doutora, a senhora não considera, nós não vamos falar em culpado, porque não existe culpado, né? Eu acredito e creio assim, né? Mas eu acredito no abandono da pessoa, né? O abandono que a gente se refere é dos familiares, né? E de todas as pessoas que cercam aquela pessoa. Mas muitas vezes, não é o caso do doutor, mas eu digo assim, pelo que eu conheço, na maioria, né? Principalmente quando um pai, uma mãe descobre que um filho é dependente, né? Tem essa dependência, eles, de uma certa forma, acabam até abandonando, né? Então, acontece, tem muito, né, de pessoas que acabam se envolvendo pela solidão, por não ter uma estrutura familiar, por não ter educação necessária, mas nem sempre é assim. Existem famílias que são super estruturadas, pessoas que a gente vê que fala, nossa, esse se acabou nas drogas, mas tinha escola, tinha uma família tão bonita, a gente não sabe o que levou essa pessoa, às vezes, a consumir, a ficar dependente. Por isso que é importante o tratamento, que no tratamento é que essas coisas vão transparecer. Às vezes com o psiquiatra, às vezes com o psicólogo, então por isso que é importante esse tratamento multidisciplinar que a gente chama, né? Feito desde o psicólogo, com o médico, com uma assistente social e com todo o suporte que um hospital pode dar, muitas vezes, né? Como é o nosso hospital, onde a gente trabalha, e que essa pessoa vai estar podendo ter esses acompanhamentos, né? E ver onde que é o ponto fraco, onde que precisa ser fortalecido, e medicação, às vezes, para ajudar a sair dessa situação.
Muito bem, doutora. Tocou num ponto importantíssimo, né? É, no caso da pessoa que está fazendo um tratamento psiquiátrico, como nós já conversamos no programa anterior, não quer dizer que a pessoa esteja louca. Começa por aí, né? Exatamente. Que dá sempre a impressão que Exatamente. está louca. Agora, por que, se eu tiver errado nessa colocação, por favor, os doutores que são especialistas me corrijam, por que a parte psiquiátrica, ela indica, né, ou ministra receitas, né, medicamentos e tudo mais, e a parte psicológica não? Ou estou errado, né? Tá certo. Aí o Antônio pode Então, comentar um pouco mais da parte psicológica, né? Mas às vezes o paciente nem precisa de medicação. Às vezes ele não é necessário, só a terapia já vai ajudá-lo a identificar esse porquê que ele estava consumindo, ajudar a controlar as emoções, sair, procurar ajuda, criar uma rede, né, de estrutura. E aí, às vezes, é só o psicólogo que vai estar dando esse suporte, né? Existem várias linhas que o Antônio pode comentar, como que funciona também a parte do atendimento psicológico, né? Eu acho muito importante, Tata, deixar bem claro que o tratamento multidisciplinar, principalmente esse que a gente oferece lá no Hospital Santa Mônica, ele consegue olhar vários espectros do paciente, né, de uma vez só, em virtude da equipe multi. A medicação é super importante para tratar a sintomatologia. Né? O médico é habilitado para entender de maneira biológica aquela psicopatologia se manifesta e como sanar ou amenizar os sintomas daquela doença. O psicólogo tem como base não somente buscar a causa que desencadeia a doença, mas também como traçar estratégias enfrentativas aí para possíveis eventos de risco. Né? Às vezes o paciente nem sabe o porquê que usa droga. Ele nem entende como ele funciona emocionalmente falando, psiquicamente. E a gente tem que ir psicoeducando esse paciente para ele se entender e funcionar de maneira mais adequada. entendi. Entendi. É, eu tive pesquisando, né? Existe vários tipos de droga, né? Então, eu até fiquei meio abismado que o álcool, ele é a primeira droga, né? Para estar em primeiro lugar, doutor. A dependência mais comum é a do álcool, né? É o etilismo, né? E é uma droga que é usada, né? Se você pensar, ela é lícita, então ela é fácil, né, de conseguir, é barata, né? Tem alguns tipos de cachaça, de destilados que são muito baratos, né? São usados para confraternizações, para em momentos festivos, né? Agora vem as festas, Natal, todo mundo faz um brinde, todo lugar que você vai comemorar alguma coisa, alguém quer fazer um brinde ou te oferece, né? Então é uma droga muito consumida, principalmente no Brasil, né? Eu acho, né, doutora e doutor Antônio, que eu acho que no Brasil deve ter muitos dependentes, né, do álcool. E No até Brasil e no mundo. e no mundo, né? Mas a impressão que se passa é que é a parte da droga química, né? Então, assim como cocaína, heroína, apesar que a heroína no Brasil é meio fraca, né? O pessoal parece que não gosta muito. Mas é assim surpreendente, né? Porque é uma droga que é regularizada pelos órgãos, né? Que é o álcool, né? Sim. Se você Sim. for, sabe, eu conheço vários amigos, entendeu? Que terminam o seu dia de trabalho e encostam num bar para beber. Isso é uma dependência, não é? Sim. A Os do- frequência e intensidade do uso é que determina a dependência, Tatá. E assim, a título de Brasil, o álcool e a cannabis é a mais usada.
E no mundo, o crack, o Brasil é o país onde mais se consome crack. A licitude do álcool, e por ser culturalmente aceito, é que faz com que essa dependência seja tão evidente. Né? É cultural de algumas famílias o uso do álcool. Né? Eventualmente, a gente vê pais colocando a chupeta da criança na espuma da cerveja para ensinar. Né? No interior, tem pessoas que tomam, né, uma dose de cachaça para abrir o apetite, tem o ritual do digestivo. É ritualístico também. Então, isso acaba influenciando e fazendo vistas grossas essa dependência, que também é muito importante. Então, eu queria perguntar para os doutores o seguinte, né? Doutores, doutor Antônio, médico psicólogo, doutora Luciana Mancini, psiquiatra, o que leva as pessoas a entorpecerem a sua mente? Eu sei que os motivos são vários, né? Mas deve ter um fator predominante nisso, né? Olha, a dependência química por si só, né? Ela já tem um fator genético a ser considerado, né? Uma pessoa que tem um familiar, né, que é alcoólatra ou que é dependente químico, tem mais chance de ser dependente químico. Isso não significa que porque tem um familiar, vai ter alguém mais na família que vai ser dependente, ou que eu sou dependente porque o meu familiar ou minha mãe ou meu pai é. Não, mas é um fator predisponente, né? Além dessa característica genética, existem outros fatores, né, que fazem com que essa pessoa possa ser mais propensa a desenvolver a dependência, que é uma pessoa que é mais influenciável, uma pessoa que tem menos informação sobre as substâncias, uma pessoa que tem algum transtorno não tratado, depressão, ansiedade, então acabam buscando as substâncias para aliviar esses sintomas, né? Mas uma causa específica, mais que a gente fala, existe mais porque o paciente é depressivo. Não, isso não tem essa definição. A gente não tem essa resposta, né? Existe diversas, é uma gama muito ampla, né? De fatores que levam o paciente a usar algum tipo de droga. Sabe uma frase que a gente aprende, Tatá? Independência química nem nunca e nem sempre. Não tem uma receita. Ela é multifatorial. Tem a ver com a personalidade, a história de vida da pessoa. Em pesquisa, se você for analisar, as pessoas consomem droga porque é gostoso, é prazeroso, é barato e de fácil acesso. Né? Nos fatores que levam a pessoa a consumir: curiosidade, busca por prazer e pressão do grupo. Quando a gente fala em pressão do grupo, não está falando que o grupo pressiona a pessoa a usar, né? Mas aquela pessoa que não se sente pertencente a um grupo, vê um grupo que faz uso, para participar daquele grupo, ele acaba usando. Essa é a pressão de grupo, é como se fosse um passaporte para fazer parte daquele grupo que ele quer pertencer. Então não existe, assim como a doutora Luciana falou, uma causa única. Nem nunca, nem sempre, não segue um padrão. Entendi. Isso que o Antônio falou, Tatá, é importante a gente saber que por que é importante o tratamento multidisciplinar, né? Exatamente por isso que o Antônio falou, porque cada paciente tem que ser visto individualmente, né? Então, esse paciente tem que ser, às vezes, não existe um tratamento como, vamos supor, na diabetes a gente vai tratar com insulina porque está acontecendo isso e não vai comer doce. Não. Na dependência química, a gente vai ter que conhecer aquele paciente, vai ter que saber o que levou, qual que é a estrutura familiar dele, qual é a rede de apoio, qual o lugar que ele mora.
tem um monte de fatores que vão fazer que a gente determine um tratamento para aquela pessoa, né? Então, o tratamento, às vezes, tem 3 pessoas que usam a mesma substância, o mesmo tempo de uso, mas cada um pode ter um tratamento diferente. Tem um que pode ser só a parte psicológica, tem outro que precisa de medicação porque tem depressão associada, ou porque tem ansiedade, ou porque tem algum outro transtorno psiquiátrico, né? O outro que está bem, mas tem uma melhor estrutura familiar, mas vive numa área de risco, onde tem muita droga, onde moram muitos traficantes, então o risco é maior. Então, cada paciente a gente vai ter que conversar, a equipe, ver o melhor tratamento, ver a melhor orientação, como é que ele vai continuar a partir daí. Muito bem. Doutor Antônio, uma pergunta importantíssima. Para quem já passou por isso, fica mais fácil tratar um paciente? Olha, eu acredito que me dê mais subsídio para entender a dinâmica da doença dele. Sim. Tá? Mas, assim, o paciente se sente mais seguro falando com alguém que já passou por isso, obviamente, que para o paciente saber, você tem que falar, que normalmente Sim. não se fala, né? Talvez por uma questão de ética e outras coisas mais. Mas não seria mais fácil falar, olha, fica tranquilo, eu já passei por isso. Eu costumo O caminho quebrar é meu esse. anonimato. Eu falo que eu sou dependente químico. Realmente aproxima, porque traz identificação, né, Tata? Mas eu, como dependente químico em recuperação, reforço muito junto aos pacientes que as pessoas que estudam para esse determinado fim também são ótimos profissionais. A identificação aproxima, assim, numa questão de verbalização, de comunicação e até de empatizar no entendimento do que levava ele ao uso. Né? Eu conheço a dor de estar internado, eu conheço a dor da recaída, eu conheço a dor de perder para si mesmo, por conta das drogas. Então, talvez isso crie um vínculo mais próximo. Eles se identificam com as histórias que eu conto e como eu fiz para me recuperar. Então, fica mais fácil o acesso. Entendi. Doutora Mas a Luciana. doutora Luciana, que não Eu é acho que... dependente químico, os Sim, meninos adoram. isso. Então, doutora Mas Luciana, eu acho que uma coisa também... seria importante, doutora, a senhora passar o seu ponto de vista como psiquiatra, né? Se ajuda ou se atrapalha? Eu acho que é bem isso que ele falou, né? Não só de os pacientes se identificarem mais com o psicólogo, então eles se sentem mais abertos, por exemplo, a falar, né? Tem algumas coisas que criam, às vezes, um certo constrangimento. Por exemplo, tem pacientes que às vezes vêm na minha consulta e falam, doutora, eu já passei por coisa, tem até vergonha de falar o que eu já fiz, porque eu já roubei, eu já fiz, já estava na rua, jogado, e alguns falam, outros têm dificuldade, porque sentem vergonha ou porque se sentem inferiorizado. Quando eles sabem que o Antônio, que é o psicólogo, já passou pelaquilo, é mais fácil para eles, né? Se abrir e falar, porque sabe que a pessoa que está escutando tem essa vivência, né? E fora isso, eu acho que além disso, que eu acho mais bonito disso, né? De ele ter passado por isso e ter escolhido ajudar pessoas que já passaram, que sofrem, né, da dependência química, é a esperança que cria nos pacientes, né? Porque às vezes tem pacientes que são várias internações, né? E que às vezes acham que não vão conseguir fazer uma faculdade, não vão conseguir, já perderam o trabalho 4 vezes, 5 vezes, e falam, eu não vou conseguir, porque cada recaída. E aí eles veem que tem profissionais, né, que passaram pelas mesmas coisas e fizeram faculdades, fizeram formação, estão no hospital. O Antônio recentemente ganhou um prêmio aqui, que foi super comentado, né? Então, assim, eu acho que tudo isso para o dependente químico é uma coisa muito legal, porque eles têm essa esperança, né? Inclusive, muitos que passam pelo hospital acabam falando, eu vou fazer psicologia para poder ajudar também, eu vou fazer que nem o Antônio, quero saber quanto tempo para poder ajudar. Isso eu acho muito legal, até para motivar ao tratamento, motivar a ficar bem, a conseguir alcançar seus objetivos, né? Eu acho muito legal. Bacana.
eu queria mandar um abraço aí forte para o pessoal que está nas redes sociais, né? O Antônio Luiz de Souza está curtindo o programa aí, né? Ele é vice-presidente da CDL de Praia Grande, né? E também é companheiro do Rotary, entendeu? Está sempre acompanhando a gente, está também ligado aí, ó, deixa eu ver aqui, é que eu estou vendo nas redes sociais, por isso que eu dou umas marcadas. O Marco, né? O Marco também, um abraço, Marco, né? E todas as pessoas que estão ligadas no programa Entre Amigos, porque esse programa é entre amigos mesmo, não adianta. Entendeu? É o seguinte, agradeço demais, né, a todos vocês, internautas, telespectadores e tudo mais que estão nos acompanhando, né? Façam as suas perguntas, aproveitem, usem e abusem dos doutores, né? Doutor Antônio, psicólogo, doutora Luciana Mancini, psiquiatra. Nós vamos para um rápido intervalo, tá? E já voltamos com mais Entre Amigos, né? Que hoje está espetacular, fora de série. Então eu vou e já volto, hein? VaptVupt. TV Tudo Praia Grande Litoral. WM Games com o meu amigo Miguel. Tudo bem, Miguel? Tudo bem, Tata? Vamos mostrar um pouquinho da nossa loja para vocês. Nós temos uma grande variedade de videogames, desde o Play 4, Play 3, Play 2, temos até Play 1 para quem gosta de videogame retrô. Temos os Xbox One. Além das variedades de videogame que já é tradição nossa, nós temos também vários acessórios para game, controle. Temos também uma linha de caixinha de som bastante variada. E a grande novidade para agora é que, além de assistência técnica de videogame, que a gente já tem há 27 anos, também estamos com assistência técnica de PC e de notebook. WM Games, o mundo dos games para você, aqui na Praia Grande, no bairro da Oceano. Endereço, telefone e redes sociais, Miguel. Nós estamos na Avenida Vicente de Carvalho, número 273, na cidade de Oceano, Praia Grande. E nosso telefone 3471-4330, o WhatsApp 988-530648 e Instagram e Facebook, é só seguir a gente lá. Sabe aquele dia que dá aquela vontade de comer um bolo, mas o bolo da vovó, aquele bolo caseiro e tudo mais? É fácil, é só vir aqui no Bolos Ocean, que aqui tem aquele bolo caseiro que você vai lembrar do tempo da vovó. Aqui no Bolos Ocean você encontra bolos caseiros, bolo integral, bolos com cobertura e cuca, encontra também bolos especiais, bolos de queijo, torta salgada e pudins. Bolos Ocean. E estamos de volta com o programa Entre Amigos, né? Hoje recebendo a doutora, deixa eu colocar ela aqui na tela, que está subindo, entrou o doutor Antônio Chaves Filho. Volta aqui, doutor. Não pode não. Então agora eu tenho umas perguntas, né, para fazer para os doutores. Tem pergunta que eu vou direcionar só para um de vocês, e a outra pergunta vai ser para os dois, né? Então vamos lá. Esta pergunta é para o doutor Antônio. Doutor Antônio, quais são as drogas mais comuns usadas no Brasil? As mais comuns, como a gente já disse,
lícitas, a gente tem o álcool e o tabaco. Não podemos esquecer que as medicações também, quando não prescritas, são drogas de alto consumo, tá? Então temos as lícitas álcool, tabaco e medicações, e ilícitas cocaína, crack, cannabis, cocaína, crack e o cannabis, assim, a maior fatia utiliza, tá? Isso. Aproveita, doutor, esclarece essa última, que o pessoal pode estar em dúvidas por não saber o que é, né? O que? O crack? Não, o cannabis, né, que o doutor falou. A cannabis? É Ah, a cannabis. maconha. É a maconha. É o nome científico da maconha. Né? Muita gente está confundindo aí a utilização da maconha, droga ilícita, com a substância CDB, que é uma substância que vem tendo sucesso em alguns casos específicos. Tá? Então, as pessoas utilizam da maconha sob o falso pretexto de ser medicinal ou redução de danos. E são coisas que não funcionam na dependência química, tá? A cannabis é a maconha que a gente conhece. E hoje temos uma variedade muito grande, com um teor de THC muito elevado, que está fazendo com que pacientes desenvolvam outras psicopatologias em virtude do uso, como a própria esquizofrenia, né? Então a gente começa a perceber que o uso da substância está trazendo outros quadros psicopatológicos importantes que devem tomar atenção. Muito bem. Essa pergunta agora é para a doutora Luciana. O que é abuso de substância, doutora? Abuso é quando a pessoa acaba fazendo uso, né, intenso e frequente de uma substância, né, que acaba ficando dependente dessa substância. Então, ele vai precisar, como eu falei inicialmente, né, de uma quantidade cada vez maior para conseguir o mesmo efeito, né? E quando ele quiser parar, deixar, ele muitas vezes já está dependente, não consegue, e aí precisa de procurar tratamento, né? Adequado, precisa passar por uma avaliação, ver se precisa fazer esse tratamento ambulatorialmente, ou se precisa de uma internação para desintoxicação, né? Então, é super importante a gente identificar se uma pessoa está abusando de alguma substância, se está dependente de alguma substância, para poder passar o tratamento adequado, né? E a maioria das pessoas, doutora, elas fazem um tratamento, como é que eu posso dizer? Que eu uso uma linguagem mais popular, né? Uhum. Elas fazem o tratamento numa boa ou tem que ser na forçada mesmo? Depende, tem pessoas que procuram voluntariamente porque percebem, né? Tem a crítica de que estão precisando de ajuda, que não conseguem sozinhos, que estão perdendo família, amigos, esposa, que estão ficando cada vez mais sós, não conseguem trabalhar, e eles percebem isso e procuram ajuda e querem ser ajudados, querem ser internados. E tem outros que estão tão doentes que não conseguem se perceber dessa forma. Então, eles acham que vão conseguir, que vão parar e não conseguem. E às vezes a família vê, é um desespero, a família inteira sofre, né? Porque fala com o paciente fala: não, eu estou bem, não quero ser internado, não preciso, eu vou parar, e fica nesse ciclo vicioso. Muitas vezes essa pessoa, além de perder às vezes o convívio, né, com a família, o trabalho, às vezes essa pessoa acaba, inclusive, se colocando em risco, ou ficando agressivo, ou tirando coisas de casa para trocar por substância, e a família fica muito perdida, e muitas vezes ela precisa internar contra a vontade para salvar a vida daquele paciente, né? Às vezes esse tipo de internação é um ato de amor, é tirar aquela pessoa dessa situação tão horrível, né, para ela ter um tratamento e ficar bem e poder voltar e dar continuidade na sua vida, né? Então, agora eu vou fazer uma pergunta para os dois doutores, um psicólogo e outro psiquiatra. Não estava na pauta? Isso que é legal. Vamos lá. Essas pessoas, né, normalmente a sociedade costuma dizer que são coitadinhos. Doutor
Antônio, é coitadinho? A pessoa que consome, Sim. olha, eu acho coitadinho um termo um tanto até cômodo para o dependente químico, tá? Porque se eu me acomodar na postura do coitadinho, eu fico na dependência química para sempre. A dependência química ela só se torna incapacitante quando o paciente desenvolve uma comorbidade, um segundo quadro psicopatológico. Mas até com o segundo quadro, as pessoas são funcionais, é possível recuperação, só precisa de orientação, de acolhimento, entendimento, tratamento adequado. Mas eu não vejo como um coitadinho. É uma pessoa normal, é uma questão de escolha, né? Ele escolheu usar a droga, não escolheu ficar doente, mas pode escolher entrar em recuperação, porque existe tratamento, tá? Doutora Luciana. Tá, então, eu acho que quando a pessoa, né, a família, um amigo vê um paciente, né, uma pessoa que esteja sofrendo com a dependência química ou não conseguindo sair e considere ele um coitadinho, como você falou, acho que a melhor coisa a fazer é buscar ajuda para essa pessoa, né? Porque se ele for avaliado, né? Por exemplo, se essa pessoa chegar no Hospital Santa Mônica, o que vai acontecer? Ele vai ser avaliado por uma equipe multidisciplinar, que vai estar dando todo o apoio, que vai estar conseguindo identificar se ele é só um dependente, se ele tem alguma patologia associada. Às vezes não adianta tratar só a dependência química, às vezes tem que tratar a dependência química, a outra patologia que esteja levando ele a consumir, né, a substância que ele seja dependente, né? Às vezes precisa tratar a família, porque a família inteira está doente, a família está codependente, que a gente chama, né? Então, no hospital, isso vai ficar mais claro, porque a família vai ter esse atendimento também com os profissionais, o paciente vai ser avaliado, se for necessário internação, ele vai ter toda uma equipe à disposição dele, né? E isso é muito importante, porque é a partir daí que vão conseguir identificar se ele realmente é um coitadinho, tem outras patologias e tem alguma incapacidade, ou se não, ou se ele precisa sair adiante, se precisa ser firme às vezes com algumas coisas, se precisa internar à força se ele não quiser ser internado. Então, acho que quando alguém tiver essa dúvida, né, a gente não consegue falar no sentido amplo, é um coitadinho o dependente químico, tem casos e casos, né? Tem essa dúvida, agenda uma consulta, leva para uma avaliação, esse paciente vai ser avaliado, vai ser escutado, vão conversar com a família, e a partir daí vai poder estabelecer uma hipótese diagnóstica ou um diagnóstico e ver qual vai ser a conduta com esse paciente, se ele vai precisar de uma internação, se ele vai precisar de medicação, ou de repente só um acompanhamento psicológico, e a partir daí ele vai poder traçar uma trajetória aí, e a gente está acompanhando esse paciente. Eu acredito, né, na minha visão, que quanto mais, né, nós dizemos a uma pessoa, né, ou comentamos perto de um paciente que ele é um coitadinho, ele usa isso como argumento para continuar e ficar pior. Vocês não acham? Depende do paciente, né, Tata? Como a doutora mesmo disse, não existe uma regra, né? Eu concordo, leva para o Santa Mônica, faz uma avaliação completa, vamos olhar ele por todos os lados. Porque, querendo ou não, existem os coitadinhos também. Existem, né? Tata, tem caso tão interessante, cara, de esquizofrênico que se tornou dependente químico. Porque ele percebeu que quando usava determinada droga, parava de ouvir vozes. Então, existem casos e casos. Lógico, existe a pessoa que se esconde atrás da autopiedade também, mas isso a gente percebe. O cara se esconde atrás da autopiedade para ter ganho, né? É a maneira que ele sustenta a própria dependência. Mas eu acho que a gente não pode julgar em termos absolutos de coitado ou não. E perceber que é um ser de possibilidades. É um ser de possibilidades. Cabe a nós orientá-lo. Muito bem. Mais uma perguntinha, né, para o doutor Antônio. O que é codependência, doutor Antônio?
Nossa, esse eu vou te contar, Tata, que a codependência, ela não é considerada um transtorno de personalidade, mas age como tal. É a pessoa que desenvolve um padrão doentio de relacionamento com a própria vida. A grosso modo, eu posso te dizer que onde tem um dependente químico, adoece pelo menos mais 5 pessoas ao seu redor. Essas pessoas adoecidas são os codependentes. São pessoas que deixam de viver a própria vida para viver o problema que o dependente químico lhe oferece. Né? Eles desenvolvem um padrão de apego ao problema do dependente químico. E não se vê, tem tratamento também. Né? Tem grupos de autoajuda, tem tratamento, precisa terapia. A OMS não reconhece como doença, mas age como tal. Muito bem. Show de bola. Mais uma vez, queria mandar um abraço para todo mundo que está ligado aí nas redes sociais, né? Eu não consigo visualizar todas, entendeu? Mas algumas, tipo Instagram, né? No Facebook, no YouTube. Tá? Muito obrigado aí por vocês estarem quietinhos, escutando. Porque quando não tem pergunta, eu já aprendi, viu, gente? Quando não tem pergunta, é porque eles estão mais querendo aprender do que falar. Doutora Luciana, mais uma perguntinha aqui, molezinha, olha. A doutora já falou um pouquinho, né, sobre esse item aqui, essa pergunta, mas eu queria que a doutora desse, né, uma ampliada na sua resposta. Como identificar que meu filho ou filha está usando drogas? Olha, tem várias coisas que a gente pode observar, né? Uma pessoa que começou a usar droga. Queda no rendimento, o que significa isso? De repente, se é um adolescente ou uma criança, que hoje em dia a gente tem até em criança, né? Dependência química, pode começar a ir mal na escola, deixa de fazer as atividades que gostava antes, né? As recreacionais. Às vezes se isola, começa a ficar mais sozinho. Alguns ficam mais eufóricos se for uma substância que ele estiver usando que seja estimulante, né, do sistema nervoso central, vai ver que o paciente vai estar mais eufórico, mais agitado, quando não era assim, quando era um paciente que normalmente era mais tímido, mais retraído, ou que esteja tranquilo demais, se era uma pessoa que era muito eufórica, pode estar usando uma droga depressora do sistema nervoso central. Então, essa pessoa vai parecer mais relaxada, mais tranquila, né? Depois existem alguns fatores que a gente observa em alguns tipos de droga, né? Então, por exemplo, um usuário de maconha, ele pode apresentar os olhos vermelhos, né? Pela irritação da conjuntiva, pelo uso, ou você pode identificar comportamentos, né? Sumir coisas de casa, ou paciente que perde dinheiro, começa a ficar cada vez, recebe o salário e não tem dinheiro nunca, porque está fazendo uso, começa a pedir dinheiro emprestado para as pessoas. Tem várias atitudes e comportamentos que a gente pode identificar, ou pelo menos suspeitar, né? Aí vale buscar ajuda, no caso de uma suspeita, de um profissional, que vai poder fazer ou um exame toxicológico, ou fazer uma avaliação mais profunda dessas alterações de comportamento. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu conheço atualmente um monte de gente que deve estar nessa daí, viu? Porque olha, o que tem de gente pedindo dinheiro... A coisa tá meio louca. Olha, eu vou falar para os doutores. Eu nunca vi aqui na Praia Grande tantos pedintes como está tendo. Nunca vi. Aliás, diga-se de passagem, eu estive em São Paulo há poucos dias e eu estive no centro e, sinceramente, fiquei muito, muito triste em ver, né, a Praça Roosevelt totalmente tomada, né, por essas pessoas. Então, eu acho que é um descaso muito grande do governo, entendeu? Porque, assim, transformaram a praça num campo de batalha. E, com certeza, deve ter 99% deve ser dependente ali.
Faltam, E a né? cidade Faltam. que é a cidade que vocês moram, né? Que é São Paulo. Sim, sim. Então vamos lá, doutor Antônio, a dependência química tem cura? Agora o Ó, pessoal quer saber mesmo. Tem cura ou não tem? não tem Porque cura. Não tem parece, cura. parece que não tem cura, porque assim, a pessoa vai e volta. É igual, né, um elástico, né? É. Estica A e volta, estica e dependência, volta. ela é incurável, Tata. A dependência química é incurável, mas ela tem tratamento, tem recuperação, né? Se a gente achasse que a dependência química é engraçado esse paradoxo da cura, porque se houvesse cura as pessoas voltavam a usar, né, Tata? É E verdade, se né? volta a usar, desenvolve a dependência novamente. É um moto perpétuo. A pessoa que para de utilizar a substância não pode mais utilizá-la para o resto da vida. Doutora Luciana, o seu parecer como psiquiatra? Não, é o mesmo, né? Não tem cura, mas é como o Antônio falou, né? A dependência química, o paciente sempre vai ter que estar em tratamento, né? Sempre vai ter que estar se observando, sempre vai ter que ter um acompanhamento, né? Nessa parte, né? Da manutenção, né? Da doença, é super importante o acompanhamento com o psicólogo, é super importante os grupos de apoio, que às vezes muitos pacientes falam assim, mas eu não tenho convênio, é difícil eu conseguir na rede pública, demoram muito as consultas, demoram muito para se conseguir um psicólogo, né? Mas existem diversos grupos, né, que são gratuitos, que funcionam em igrejas, que funcionam em algumas comunidades, né? E que são grupos de apoio, que são pessoas que têm esse convívio, que estão muito tempo sem uso, né, e que orientam, que se apoiam, e é super importante também no tratamento esses grupos. Então, não tem cura, mas se o paciente seguir esses passos, com certeza ele vai ter uma vida plena, vai poder continuar trabalhando, vai poder ter um bom relacionamento, uma vida boa, né? Se ele não recair, Olha, não sai da droga. eu tenho a saída, eu tenho a cura para a dependência química. Qual Qual que é? seria a cura? Desculpa, doutores, entendeu? Tenho a cura. Como diz, aliás, a cura não sou nem eu que tenho, é um amigo meu que tem, porque ele que falou isso para mim. Ó, Qual seria? Entendeu? Olha, o segredo para se curar da dependência química é a pessoa ter força de vontade de sair da dependência química. Se ela tiver força de vontade, se ela quiser mudar de vida e voltar a ser a pessoa que ela era antes de tudo isso, só depende exclusivamente dela, né, seguir, né, as receitas, tudo que os doutores, tanto psiquiatra como psicólogo, orientam. Só que o remédio é a própria pessoa. A cura é ela própria. Não adianta dar remédio que for e orientar como for, se a pessoa não quiser, não tiver força de vontade. E se ela se entregar, né, que eu vejo nos dependentes, a maioria se entregou para a dependência. Então, para aquele que se entregou para a dependência, não tem cura. Entendeu? E eu considero, né, humildemente falando, que nessa parte de cura entra as religiões, né? Que vai dar mais força, né? E tudo mais para a pessoa, através da fé, sair da dependência química. Fora isso, realmente os doutores têm razão. Não tem cura. O que os doutores acham disso? Eu acho que você tem razão no ponto de que assim, não adianta, remédio não vai fazer milagre, terapia não vai fazer milagre, o paciente precisa querer muito, né? Ele é grande parte do tratamento. E com relação à religião, acho que toda força positiva, né, ou fé que o paciente tiver,
é válida, né? Porque é uma coisa a mais para complementar todo esse tratamento, né? Mas esse paciente precisa, como a gente falou aqui, né, de uma avaliação e de um segmento para poder conseguir manter tudo isso, né, que a gente conversou durante o programa. Com certeza, doutor Antônio. Eu acho que o desejo realmente é o determinante no sucesso do tratamento, tá? Sem dúvida. Sem desejo, você não chega a lugar algum, né? Assim como você utilizou da religião, a família, trabalho, esporte, existem sustentáculos aí que nos ajudam na recuperação. Mas também devemos levar em conta, Tata, isso eu digo com conhecimento de causa, que tem gente que se esconde atrás da religião. A religião deve ser praticada de fato, e não simplesmente se esconder atrás de uma religião. É um termo muito, é um tema muito crítico, né, quando a gente fala em religião. Mas sim, o fator cura tem 70% de existência através da fé. Se o cara acredita em alguma coisa, ele tem 70% maiores chances de recuperação. Isso é fato. Muito bem. Olha, gente, eu vou te falar uma coisa. O programa começou agora, ele já está terminando, isso aí está tudo errado. Vou reclamar com a direção da emissora, entendeu? Porque como é que pode o programa começar, não faz nem 5 minutos e já está terminando? Quando acontece isso, eu já sei o porquê disso tudo, de passar tão rápido. E eu tenho a cura, hein? Sabe o que é? O que é? Vocês são bons demais. Você que é ótimo. Vocês são bons demais. Nossa, vocês são bons demais. O tempo passa, a gente nem percebe, né? Dá vontade de ficar falando aqui a noite inteira, 3, 4, 5, 10, 15 dias, entendeu? E dessa vez, doutores, eu tenho a cura. Sabe qual é a cura? Facinho, hein? Vocês voltarem. Vamos voltar, com certeza. Aguardaremos o convite. Então, eu vou fazer mais uma pergunta, só para a gente poder encerrar, tá? Sobre a recuperação nós já falamos, né? Sobre o primeiro passo também, acho que a doutora falou de alguma coisa, tá? Vamos falar sobre qual o modelo mais eficaz para a recuperação de um dependente químico. Doutores. Então, como a gente falou no começo, né? O mais importante é ele ter um atendimento personalizado, né? Individual para aquele paciente, né? Baseado no que ele trouxe, no que ele tiver de comorbidades e num tripé, como o Antônio falou no começo, mudança no estilo de vida, terapia, né, acompanhamento psicológico e, em alguns casos, medicação, né? Então, precisa ter esse tripé. E é óbvio que aí é super importante a família, né, que esteja apoiando, que esteja sendo tratada, orientada para estar atuando junto com a equipe, né, para melhorar e para conseguir a recuperação desse paciente. Muito bem. Doutor Antônio, considerações finais. Eu acho que existem vários modelos de tratamento realmente, né? Mas o mais efetivo, né, comprovado cientificamente, é o modelo que a gente adota, o do Hospital Santa Mônica, que é o modelo biopsicossocial, onde o paciente é atendido por uma equipe multidisciplinar. E a gente trata a parte biológica, psicológica e social desse paciente. Esse é o mais efetivo no mundo inteiro, tá? Eu acho que é isso. Lembrando que se o paciente não tiver o real desejo, não adianta, tem que partir do desejo do paciente, o sucesso em qualquer tipo de tratamento. Muito bem, voltando. Estava escondidinho aqui só ouvindo. Queria agradecer muito a vocês, né, por essa noite, para mim, memorável, né?
para a emissora também, porque foi de grande valia a informação dos doutores, né? Um na área de psicologia e outro na área de psiquiatria. Né? Vocês vieram a brilhantar o programa Entre Amigos, a emissora TV Tudo para a Grande Litoral, pelas redes sociais, né? Tem as suas portas abertas sempre para vocês. Gostaria de agradecer a Cristina, que deu uma grande força. Gostaria de agradecer a todos do Hospital Santa Mônica, a toda a direção, a todas as pessoas que trabalham lá, né, para o bem comum, tá? E espero contar com vocês mais vezes, né? Porque senão perdeu a graça. Com certeza, a gente vai voltar sim. Pode Doutora. contar com a gente. Doutora Luciana Mancini Vale, psiquiatra, umas palavrinhas para essa galera de esperança, né? Para que elas tenham esperança na recuperação dos seus entes familiares, né? Os seus entes queridos, aliás, entendeu? E que elas não percam esperança. Deixa uma mensagem agora de final de ano e também de Natal para toda essa galera que vai te assistir agora. Então, para esses familiares, né, saber que tem tratamento, que esse dependente que hoje que você conhece, que está sofrendo, que está sozinho, que não consegue largar algum vício, ele pode ficar muito bem, ele pode recuperar tudo que ele tinha, né? Basta ele seguir um tratamento, que não é um tratamento difícil, né? E em caso de dúvidas, leva ele no nosso hospital Santa Mônica, ou leva para uma avaliação, né? Que a gente vai poder te orientar, falar qual a melhor forma de tratar esse paciente. Muito bem. Doutor Antônio, uma palavra, né, para essas pessoas que estão sofrendo com seus entes queridos e até a própria pessoa, né, que não sabe o que fazer mais, porque já tentou tudo, que já, segundo ela, já fez de tudo e não tem jeito. Deixa uma palavra de esperança, né? E também um bom final de ano, e um bom Natal e um próximo ano novo para todo mundo aí. Deixa a sua mensagem, Com doutor. certeza. Existe recuperação, gente. Existe recuperação. Né? Procure profissional habilitado, passe pelo Hospital Santa Mônica, faça uma avaliação. Né? Busque pessoas profissionais na área. Né? É uma área tão cheia de oportunistas, né? Que às vezes as pessoas perdem a esperança em virtude disso. Pessoas que querem ganhar dinheiro e ludibriando outras pessoas. Busque ajuda profissional, ajuda credenciada, faça avaliação no hospital psiquiátrico, vai no Hospital Santa Mônica, vai conhecer, porque a recuperação é possível, é viável sim. E aproveitando, conforme o Tatá mesmo sugeriu, deixar aí um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo para todos que estão nos assistindo. Muito bem, doutor. Feliz Natal, boas festas. Muito obrigado, doutora Luciana, obrigado, doutor Antônio. Eu espero contar com vocês novamente, né, o ano que vem. Tem muita coisa para a gente fazer juntos e eu quero contar com vocês de volta no programa. Né? Pode contar. Então, com certeza. Tudo de bom. Feliz Natal para vocês, né? Doutora Luciana Mancini Vale, doutor Antônio Chaves Filho. E para você que está nos vendo, né? Eu vou desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo, mas tem mais, né? Porque ainda tem mais 2 programas ou 3, entendeu? Então, nós vamos se ver mais, tá bom? Obrigado a todos. E a semana que vem tem mais. Aliás, a semana que vem, se eu não me engano, não é dia 12? Não, a semana que vem também tem uma super entrevista, entendeu? Para você que está aguardando aí o próximo programa, não desista de mim não, tá? Fica aí que vai vir bastante coisa boa. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.